da palavra de Deus com o seguinte tema. Será que as igrejas salvam? Nós já vamos ler por aqui em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 20, que o subtítulo diz assim: João em Pátima, a visão de Jesus Cristo glorificado e a mensagem às igrejas. E a mensagem do Senhor para o vosso coração é em Apocalipse, para você meditar, em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Pegue a sua Bíblia para você acompanhar a gente, para depois não falar que a gente está falando heresia. Vamos lá então, a mensagem do Senhor que diz assim, com o seguinte tema: será que as igrejas salvam ou é Jesus Cristo que salva? Capítulo 9, capítulo 1, do versículo 9 em diante. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátima, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí a seus pés como que morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. No versículo 20 diz: o mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, são as 7 estrelas dos anjos da igreja. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então a mensagem da palavra de Deus, que está profunda, profética e realista. Nós já começando aqui já em Apocalipse, e vai ser rumo à glória, com o seguinte tema: será que as igrejas salvam ou é Jesus Cristo que salva? O telefone está tocando nesta hora. Quando Deus fala, o telefone pode tocar até o celular e vir um fax de Brasília, mas quando Deus está falando, ninguém pode impedir. Então vamos já começando pelo versículo 9. Vamos esmiuçar a Bíblia dentro, que nos diz assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino
e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátima por causa da palavra de Deus para o testemunho de Jesus Cristo. E aqui já está o recado da palavra de Deus para as aflições. Quer dizer, você passa a aflição, você passa a prova, tudo que vem contrário vai vir contra a sua vida, porque você serve a um Deus vivo e poderoso, a um Deus vivo que pode todas as coisas, a um Deus vivo ao qual quando você está naquele problema, naquela aflição, naquela dificuldade, é porque Ele está querendo te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não pode nem ver, mas Ele vai te mostrar. Mas é necessário você passar pela prova, mas é necessário você passar pela luta, mas a prova que vem de Deus, não a prova que vem do homem, a prova que vem de Deus, quando Deus te prova, você se é edificado, você é levantado, você fica mais firme espiritualmente, porque a palavra do Senhor assim nos diz, que Deus assim abrasa fogos de brasa viva sobre a cabeça dos seus servos, mas é necessário passar na fornalha, é necessário ser provado, como diz a palavra do Senhor, mas nessa prova, Deus Ele vai passar contigo, porque a própria palavra do Senhor nos diz, quando passares pelas águas, ali estarei contigo, quando passares pelo fogo, ali estarei também, em qualquer momento e em qualquer situação da vida, Deus vai estar com você, Deus vai passar contigo, ainda que seja adversa, ainda que você olhe para os quatro cantos, já era, acabou, é o meu fim, aí Deus vem do céu e vem te dar vitória e pegar pela tua mão, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. E já começando esmiuçando Bíblia dentro e já te dizendo que é Jesus Cristo, é Jesus que te salva, é Jesus que te liberta, é Jesus que morreu por você na cruz para te dar a vida eterna, esta vida real, a vida mais real do que qualquer coisa neste mundo. Mas não ficando por aí, mas no versículo 10 nos diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando Deus fala, quando Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes que você ainda não conhece, você vai escutar a voz de Deus. Deus vai falar contigo, porque a voz de Deus não é voz estranha. A voz de Deus é a voz ao qual os seus servos, quando está ligado no céu, Ele fala para que possa abençoar o seu povo, para que possa se mostrar e revelar as coisas que hão de acontecer futuramente. Mas é necessário ter uma ligação com Deus, é necessário ligar no céu. Quando você está andando, você anda em 110, e 110 você está andando ligadinho com Deus, mas quando você vai para a igreja, aí vem uma descarga do céu, você entra na carga de 220 e estoura de unção e de poder, e vai para todos os cantos, e você vê que verdadeiramente Deus é com você. Mas tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Na carne você não vai conseguir receber revelação nenhuma. Na carne nem a palavra de Deus você não vai entender, porque você tem que triturar a sua carne para ficar espiritualmente. Tem que buscar ao Senhor, tem que se entregar a Ele sem reserva, porque Deus quer fazer e vai fazer a obra na sua vida. Que é, será que as igrejas salvam? Nós já vamos chegar lá. Primeiro nós estamos te mostrando o Cristo ressurreto, e depois nós vamos te mostrar a situação que nós estamos vivendo neste século agora, a situação que nós estamos vivendo, ao qual, graças a Deus, algumas igrejas já têm quebrado o tabu, já têm quebrado a desunião, estão se unindo porque estão caindo na real, que verdadeiramente as igrejas têm que estar unidas, porque lá no céu não haverá diferenças de igreja. Lá no céu não vai haver igreja A, B ou C, mas já vai haver um povo seu, santo, reunido e de boas obras, que vai morar no céu. Mas no versículo 11 diz assim, que dizia o que fez: escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia,
envia a Éfeso, envia a Esmina, envia a Pérgamo, envia a Tiatira, envia a Sarde, envia a Filadélfia e a Laodiceia. A Bíblia é clara e objetiva. Aqui nos diz de 7 igrejas, ao qual foram todas 7 advertidas. Irmão, naquele tempo já existia igreja? Claro que existia. Ou você acha que o povo não ia buscar a Deus? Ia buscar a Deus aonde? Nos templos, apesar que havia perseguição, apesar que a perseguição daquele tempo não é igual a perseguição de agora. Naqueles tempos, se pegasse você pregando de Jesus, era morte na hora, era queimado, era triturado, era estrangulado. Nós vamos falar da realidade aqui, irmão, porque a prova que você passa agora não é a prova dos nossos irmãos que passaram há tempo atrás. Ali era grandes provas mesmo, mas agora nós estamos vivendo uma prova que é uma das piores provas que tem, que é a prova espiritual, aonde você dá de cara com homens carnais, com homens que não querem mais entrar no espírito, e quando vê alguém espiritual, quer criticar, quer falar que é meninice. Mas hoje Deus vai te ensinar que para ir para o céu tem que ser espiritual. Aonde muitas pessoas têm já se acomodado, aonde muitas pessoas já têm se conformado com esse mundo, ao qual a Bíblia não vos conformeis. Às vezes nós pensamos assim, irmão, aquela prova de antes era pior do que a de agora. Estamos vivendo uma das piores provas, que é do enfraquecimento de espiritualidade. Muitos estão ficando fracos espiritual, têm se conformado com este mundo, ao qual a tecnologia de hoje é muito avançada, como se fosse de tempos atrás. Hoje temos oportunidade para ser coisas grandes e firmes na mão do Senhor, e não aproveitamos a oportunidade. Ficamos frios, ficamos raquíticos, mas Deus vai te levantar nessa tarde para você ser o espiritual verdadeiro na sua mão. Ah, mas a minha igreja é melhor. Ah, mas a minha igreja é que pode. Ah, mas a minha igreja é que faz. Ninguém faz nada se não tiver permissão e autoridade de Deus. Se Deus não for com aquela igreja, não vai durar muito tempo, porque a Bíblia diz assim: se as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Se aquela igreja não tiver ali algo espiritual, se não for espiritual na direção do Senhor, o diabo vai vir e vai abater e vai apacentar, dispersar toda a ovelha. Para isso há advertência, para isso há alerta, para isso há vigie, para isso há ande certinho, ande na direção, porque Deus quer falar com você. Deus quer te usar como profeta. Deus quer te usar sim, como uma pessoa real, a pessoa de Deus. Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus quer te mostrar coisas grandes e firmes. A realidade desse mundo não tem realidade nenhuma, quer dizer. A Bíblia diz que tudo é passageiro. A Bíblia diz que tudo vai passar. E aquele que fez a sua obra vai estar numa alegria tremenda. Quando chegar lá no céu: Senhor, eu fiz a sua obra, ainda que eu não tinha condição nenhuma, só podia andar até de chinelo de dedo descalço, mas eu te servia em espírito e em verdade. Porque mais do que tudo é servir ao Senhor, porque as riquezas desse mundo não querem dizer nada para aquele que serve a Jesus Cristo em espírito e em verdade. E quantas pessoas vão prestar conta perante Deus? Quantas pessoas que humilham os servos do Senhor, que perseguem aqueles que estão fazendo a obra, e acha que só porque tem um conhecimentozinho que já é tudo, acha só porque conhece um pouquinho de seminário, de escatologia, ou tem sua faculdade ao 2º grau, já acha que pode fazer tudo. Quero dizer para você uma coisa: se não tiver intimidade com Deus e se não for separado por Ele, vai entrar até na frente de batalha, mas vai morrer, porque não chegou a hora de entrar naquela batalha. Aquela batalha era pro irmão fulano, não era para você entrar. Mas o olho grande querendo ter aquele cargo, mas o olho grande querendo entrar na frente da obra, entrou sim, mas morreu. Mas aquele irmãozinho que está lá, assim como Davi esperou o seu tempo, esperou o tempo certo, e ali Deus o colocou e o deu vitória.
igrejas salvam? Claro que não. Quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo o único que pode levar ao céu. Vivendo aos tempos aos quais, graças a Deus, algumas igrejas têm caído na real, mas outras ainda batem no peito. Se você não for da minha igreja, você não vai para o céu. Se você não congregar por aqui, você não vai morar lá em cima, porque aqui nós temos o ensinamento certo, aqui nós temos o ensinamento correto. As outras igrejas não ensinam direito. Eu quero dizer para você uma coisa: a tua religião não vai te salvar. Você que fica agarrado muito à tua igreja, falando a minha igreja é melhor do que a tua, a minha igreja faz e acontece, a tua não faz. Você vai para o inferno com igreja, com tudo, porque quem salva é Jesus Cristo. Anuncia Jesus e não a tua igreja, porque a igreja não pode fazer nada, mas quando Jesus está na frente, a igreja é poderosa. Grandes tempos têm se levantado e têm permanecido até hoje. Nós vamos falar aqui de alguns, e outros que se variaram e viraram seita. Seita quer dizer a pessoa que, uma vez conhecendo o evangelho, e acaba acontecendo o que? Acaba sendo antibíblico, acaba não falando segundo o que a Bíblia é. Ele adultera a palavra do Senhor, ele tira coisas que está escrito na palavra do Senhor para agradar a todos. Mas aqui nós estamos para falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir para morar no céu, porque lá no céu não entra bagagem. A data de algumas igrejas e os seus surgimentos, de alguns líderes aos quais fundaram estas igrejas. Nós pesquisamos e algumas nós temos os nomes e outras nós não temos os nomes ainda não. Mas vai anotando aí que você não sabe nem o dia. Você está tão cego que você não sabe nem o dia que a tua igreja foi fundada. Você congrega lá, mas não sabe o dia, quem foi o fundador. E por isso que fica assim, achando que a tua igreja é melhor. Não existe igreja melhor, irmão. Existe igreja mal administrada. Aí sim, porque a igreja que é bem administrada, o povo tem o ensinamento correto, o povo sabe que não é a igreja que salva, mas é Jesus Cristo que salva. Porque quando vem o primeiro vento, o povo, quando está bem estruturado, ele não vai pelo vento de doutrina, ele fica ali, o vento balança de lá para cá, e o diabo é derrotado, porque está na palavra do Senhor. Mas vamos falar de alguns surgimentos de algumas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Anota aí. Primeira onda de surgimento, em 1910 a 1950. Em 1910 surgiu a Congregação Cristã. E em 18 de julho de 1911... surgiu a Assembleia de Deus, fundado pelos suecos Daniel Berges e Gunnar Wingren. Mas na segunda onda de 1950 a 1975, surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular no ano de 1951. O Brasil para Cristo no ano de 1955. A Igreja de Nova Vida no ano de 1960. A Igreja Deus e Amor no ano de 1962, fundada pelo Davi Miranda. A Casa de Oração no ano de 1964. A Convenção Batista Nacional no ano de 1965. Renovação Carismática no ano de 1967. Igreja Sinais e Prodígio no ano de 1970. Igreja Socorrista no ano de 1973. Igreja Presbiteriana Renovada no ano de 1975. E na terceira onda, no final do século de 70, no final da década de 70, surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus no ano de 1977, fundada pelo Davi Miranda, fundada pelo Bispo Macedo. A Igreja Internacional da Graça, fundada em 1980, e a Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo, fundada em 1996.
Aleluia, glória a Deus. Foram igrejas que foram fundadas nessa época, ao qual a data de cada ano eu te falei. Mas cada um fundou e está estruturado até hoje. Lançaram a pedra fundamental e estão lá forte e firme. Tem pessoas que dizem assim: para que tantas igrejas? Uma só já basta. Tem que levantar. Se tiver de levantar mais alguma igreja, levante. Porque quanto mais igreja, melhor é. Só assim o cão fica tonto. Olha, de lá para cá, mesmo se cair uma igreja, vai haver outra de pé orando. Mesmo se a igreja tal falhar, haverá outra de pé olhando por aquela. E graças a Deus que a igreja caiu na realidade de que é melhor se unir do que espalhar. É melhor estar junto do que ficar falando uma mal da outra. Graças a Deus que as igrejas estão se unindo para uma grande obra. Que é quinta passada, tivemos ali na Catedral das Assembleias de Deus em Santa Cruz, aonde teve pregando o pastor da Igreja Batista. E como o próprio pastor relatou que há anos atrás não se entendia a Assembleia com a Batista, e imagine as outras igrejas com as outras, porque tem igreja que ainda está naquela ignorância total, que acha que o povo para ir para o céu é só estando dentro da igreja deles. E aqui é onde que eu venho te relatar que igreja nenhuma pode salvar, mas somente Jesus Cristo. Pode ter as suas fundações, pode ter o seu ano de formação formado, mas eu quero dizer para uma coisa: o único que pode levar ao céu é o Jesus Cristo. Se você está numa igreja aonde ela fala que é só a minha igreja que vai para o céu, vem para cá. Se você for para outra, você vai para o inferno. Eu quero dizer para você uma coisa: saia daí, porque está te ensinando heresia, porque igreja nenhuma leva para o céu. Só Jesus Cristo de Nazaré que leva para o céu. Para você entender melhor, vamos dar uma passeada em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 e o versículo 7, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua caridade. E no versículo 7 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quer dizer o quê? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o teu primeiro amor. Você que fazia a obra, você que era o primeiro a chegar na igreja, você que dava até testemunho, mas agora esfriou, agora está fraco por causa de quê? Desejou as coisas desse mundo que são passageiras. Essa é a advertência para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Não adianta eu querer falar da igreja A, igreja B, igreja C. Eu não vou falar, eu vou falar o que está escrito na Bíblia, que foi advertido à igreja do passado. E assim como foi advertido a desse presente século, tem que ser advertido também. Una-se com as outras igrejas, pare com a separação, porque Deus quer transformar este mundo. Lá no céu não haverá desunião. Eu mesmo, se eu receber convite para pregar a igreja A, a igreja C, eu vou. Porque eu já estive pregando na igreja Shekinah de lá de Paciência. Já estive pregando na igreja Evangelho Quadrangular, aqui da Urucânia. Já estive pregando em algumas igrejas que não é do mesmo campo que o meu, que eu sou da Assembleia de Deus, congrega aqui na Assembleia de Deus do Monte Líbano. Mas não é porque ou a Igreja Batista ou a Igreja A me convida que eu vou deixar de ir, porque quem faz acepção de igreja também não vai para o céu, porque está julgando e acha que só a tua igreja que vai para o céu. Por isso caia na real. No céu não haverá divisão. No céu não, Jesus não vai chegar, Deus não vai chegar, fulano da igreja tal, só na sua igreja tinha salvação, venha pra cá, vai ser salvo. Você é da igreja B, a sua igreja não tinha salvação, porque daqui de cima eu já olhava que só ia ser salvo quem era da minha igreja. Vai por esse pensamento que você vai se dar bem. Mas da segunda igreja vinha advertência também.
Primeira igreja, igreja de Éfeso. Segunda igreja, igreja de Esmirna. Pega a sua Bíblia, versículo 9 e o versículo 11, que diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e é blasfêmio dos que dizem ser judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui você vê muito bem, pessoas que estão na igreja com aparência de crente, mas de crente não tem nenhuma, são da sinagoga de Satanás. Essa já é a segunda igreja que se diz aqui em Apocalipse. Aparência de cristão, aparência de que vive, mas está morto. Mas a Bíblia também diz: ao que vencer, esse não receberá o dano da segunda morte. Tem a primeira morte, que é a morte física. Vem a segunda morte, a morte espiritual, e também a consequência da morte espiritual daquele que não tem Jesus. Vai direto para o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda igreja. Vamos para a terceira igreja, igreja de Pérgamo, que diz assim no versículo 14 e o versículo 17. No versículo 14 diz assim: e umas poucas coisas tenho contra ti, porque deixaste lá os que seguiam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Mas no versículo 17 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, darei uma nova pedra, e nessa pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão o que recebe. Aqui também diz para a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, ao qual estava ensinando a palavra errada, estava ensinando o caminho errado. O povo estava tropeçando, o povo estava caindo, o povo não estava conseguindo se firmar. Quer dizer, para essas seitas de agora, que mostra a Bíblia, mas ensina uma coisa e mostra outra. Diz que para ir para o céu não precisa de Jesus Cristo, é só vir para cá, é só vir. Eu não vou nem falar o nome, porque o processo está rolando à solta. Se eu falar o nome aqui, aí vão querer cortar a minha cabeça. Mas eu quero dizer para você uma coisa: pode cortar minha cabeça aqui nessa terra, mas lá na glória eu vou estar de cabeça e tudo dando glória a Jesus. São essas misérias infernais, essas misérias dessas seitas, ao qual não ensinam conforme está escrito. Elas botam o nome de Jesus só para poder atrair ao povo, porque sabe que o nome de Jesus tem poder. Outro dia eu via passando ali em Santa Cruz, e eu vi assim, eu não vou falar o nome não, porque o negócio depois vai estreitar. Eu sei que tem muita gente ouvindo. E estava escrito assim: Jesus, o guia modelo. O guia modelo. Quer dizer, eles têm Jesus como o guia modelo. Eles não têm Jesus como Senhor. Eles não têm Jesus como Salvador. Eles não têm Jesus como aquele que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Mas eu quero dizer para você aqui uma coisa: fuja dessas pessoas. Você que está nessa área, ao qual não ensina Jesus como ressurreto, o que ressuscitou, corra daí, porque senão vai a seita e vai você junto para o inferno também. São essas misérias que ensinam o povo, como diz aqui, assim como a doutrina de Balaão, porque ensinava o povo a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Quer dizer, ficam como tropeço, ficam ensinando a coisa errada, em vez de ensinar como ela é. Assim também agora vai estreitar um pouco. Assim tem muitas igrejas, em vez de ensinar conforme a Bíblia ensina, não, fica adulterando a palavra. Mas a Bíblia diz: aquele que tirar, eu também tirarei a sua parte da árvore da vida. Mas aquele que aumentar, eu também vou tirar, vai vir as pragas dos que estão escritas assim sobre cada um. Se a Bíblia diz é céus, céus, é inferno. Não adianta querer abafar, não adianta querer apagar, não adianta querer falar: não, fica de qualquer maneira na casa do Senhor. Não se preocupe, Deus só quer o coração. Eu quero dizer para você uma coisa: se Deus só quisesse o coração, Ele não fazia o homem por completo. Ele só fazia um coraçãozinho, botava a perna e o braço, 2 olhinhos, a boca, falando assim: pronto, agora sim, eu só queria o coração. Mas a Bíblia diz que Deus quer corpo, alma e espírito, mas santificado para morar no céu.
céu. Aleluia! Quer morar no céu? Seja diferente. Vamos para a quarta igreja. Versículo 20, 23, 26, 27, 28 do capítulo 2. Pegue a sua Bíblia aí, para você não achar que a gente está falando demais. Eu estava no outro dia ali em Santa Cruz, e de repente, uma mulher dizendo que era de uma igreja tal, e ela falou para mim assim: eu gosto de escutar as músicas do mundo, mesmo eu estando na igreja evangélica. E eu olhei para a cara dela, fiquei com vontade de falar alguma coisa, mas eu me calei, porque a vida e intimidade é de cada um. Se quiser ficar dividido, seguindo a dois senhores, é contigo mesmo. Eu só sei de uma coisa: dividido não entra lá no céu. Ou é de Deus ou é do diabo, um dos dois. E ela dizia para mim que se sentia muito alegre, se sentia em paz. E era evangélica, ela gosta de escutar a música do mundo. Ficava tão bem que ela falou que sentia uma paz tremenda. Quase que eu falei para ela assim: olha, quem dá paz é Jesus, quem consola é o Espírito Santo, e foi Deus que sacrificou o seu filho por nós. Mas como tem aquela questão de que o meu particular é meu e ninguém se mete, eu fui pela ética, porque eu aprendi que a gente tem que ser ético. A gente não pode se meter na vida de ninguém, porque ela conhece a palavra, ela conhece a palavra do Senhor, está na igreja. Agora, se quer escolher o seu caminho, é com ela mesmo, não estou nem aí. Mas eu só sei de uma coisa: livro das obras está tudo escrito, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu me lembrei também que eu, andando ali em Paciência, 3 homens de branco me parou. Aí você pensa assim consigo mesmo: se deu bem, 3 anjos, 3 endemoniados me pararam lá em Paciência. Escuta também essa aí. E eles chegavam para mim e falavam: olha, o cosmo, que não sei o que, você entra para você ter paz na alma, para você ter paz nisso, paz naquilo. Eu deixei eles à vontade, deixei eles me evangelizar. Eles estavam me evangelizando de uma tal maneira que estava quase me convencendo. Mas de repente ele falou um detalhe que eles caíram em contradição. Assim eu quero dizer para você: você que não gosta de Bíblia, você que não vai para a escola dominical, não procura fazer um seminário e nem estudar, qualquer hora dessa a seita vai bater na tua porta e você vai ser enganado. Assim como uma história que eu ouvi de um certo irmão que estava tanto tempo dentro da Assembleia de Deus e falou que nunca tinha encontrado a verdade, nunca tinha encontrado o Jesus ressurreto, e de repente uma dessas seitas bateram e levou ele para lá, e agora está tão contente lá que agora ele falou que achou o caminho da verdade. Sabe o que é isso? Está dentro da igreja, mas não quer ter compromisso com Deus, quer ficar à toa, não busca ler a Bíblia. Aí quando vê umas pessoas como essa, mostra só uma coisinha de nada, aí já fica com a estrutura bem abalada. Então procure meditar na palavra do Senhor, porque os tempos finais estão aí. É tempo de avançamento. E como diz o pastor Pedro Teixeira na Catedral de Santa Cruz, o progresso não vai ter pena de ninguém. Ou você se estrutura em conhecimento, ou vai ficar para trás. Terça-feira eu tô lá para aprender mais e mais. Quer aprender coisa dos céus? Procura lugares onde está ensinando verdadeiramente a palavra do Senhor. Procura lugares onde vai te dar algo social, para você se socializar com a sua comunidade, para que você possa entender mais e mais, ter conhecimento. Saia da televisão que não está te estruturando em nada. Procura estudar livros, procura estudar a palavra do Senhor, procura ter conhecimento, ou o progresso vai te atropelar. Continuando que o negócio já está ficando estreito. Aleluia. Oh, glória! Vamos lá. Quarta carta. A igreja de Tiatira. Mas tenho contra ti o que toleras, que Jezebel, moleque, se diz profetiza. Vai estreitar agora, o negócio vai ficar estreito agora. Moleque se diz profetiza, engana os meus servos
para que se prostituem e come dos sacrifícios da idolatria. Versículo 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, os corações, e darei a cada um segundo a vossa obra. Versículo 26, 27 e 28. Ao que vencer e guardar até os fins das minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as reguerais serão quebrados como vaso do olheiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de mim. Por mim aqui, o Senhor é que vai me usar. E conforme eu falei, o que descer do céu para cá, vai sair daqui para aí. E a tua vida vai ser estruturada. Mas vamos lá. Tenho contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza, e engana os meus servos. Quantos têm sido enganados? A garganta já está querendo ir até embora, mas não vai não. Enquanto o recado de Jeová não ser completo, vamos até o final. Quantos têm sido enganados? Até com profecias que vêm ao contrário. Profecias que, em vez de levantar, em vez de estruturar, em vez de fazer aquela vida ser mais e mais santo na casa do Senhor, destrói. Quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz assim: ai do profeta que profetizar algo que eu não mandei. Não brinca com Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se Deus não mandou tu falar nada, não fale. Mas se Ele mandou tu entregar, tu entregue. Porque toda profecia vem para edificação, vem para que o povo não se corrompa. Porque a Bíblia diz, se não houver profecia, o povo vai se corromper. Mas é umas profecias agora que a gente não entende, irmão. Eu sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal. Eu sei o que eu estou falando. Eu passo por consagrações e também eu vou visitar algumas igrejas. Mas é cada uma que a gente vê, que a gente fica até de boca aberta, que a gente fica até pasmado. Como é que pode isso? Pessoas que acham que tem conhecimento, mas não tem conhecimento nenhum. Tem que se converter! Agora vê a vida dessa pessoa que está entregando profecia, que está entregando mistério de o negócio vai estreitar nessa hora. Não quero nem saber agora. Pergunta, vê se ela vai para a escola dominical, vê se ela vai para o culto de doutrina, vê se ela está no trabalho das suas igrejas e ainda quer entregar. Entrega algo contrário. Você que medita na palavra do Senhor, você sabe muito bem o que eu estou falando. Deus vai cobrar essas mulheres e esses homens que entregam algo que não é para entregar. Entrega para se amostrar, para aparecer, para dizer que é profeta. Quer aparecer? Vai pregar o evangelho com a melancia na cabeça. Aí você vai aparecer. Porque se você está pregando e ninguém está te vendo, não se preocupe. Deus dos céus está te vendo e vai mostrar para todo mundo. Não precisa você se amostrar. Deixa que Deus te amostre. Vai estreitar, vai apertar, a revelação está descendo e eu não quero nem saber. O que Deus está mandando do céu você vai receber nessa hora. Versículo 23: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo a vossa obra. Deus está vendo tudo. Tudo o que acontece, Deus está vendo. A Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não diz os infiéis, os fiéis da terra. Tem aquele que tem desculpa assim, mas eu estou fraco, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Irmão, sinal de fraqueza não é sinal de você abandonar o evangelho. Fraco sim, pode, mas fica fraco na casa do Senhor. É melhor você ser fraco dentro da casa do Senhor, que mais tarde Deus vai te restaurar, do que você ser fraco e se entregar ao mundo. Tem gente que quer um pezinho para desculpa, para poder se desviar. Está esperando fulano pisar no seu calo para poder ir para o mundo, dançar um pagodinho ou essas porcarias que o mundo oferece. Mas eu tenho um recado para você. Deus está te vendo e vai te converter.
E por causa do fiel, Deus vai agir por ele. Por causa do fiel, Deus vai entrar com providência. Vai ferir a cada um que entrar no seu caminho. Escute aí o versículo 26, 27 e 28 de Apocalipse. E ao que vencer e guardar até o fim estas minhas obras, eu lhe darei as nações, e com vara de ferro regerá e quebrantará os vasos do olheiro, como também recebi do meu Pai. Deus vai te dar vitória. Se não for nessa vida, vai ser na outra, mas Ele vai te dar vitória. É melhor você estar com a sua salvação garantida, você tendo certeza que vai morar no céu, do que você ir para o mundo e recentemente aconteceu o arrebatamento da igreja e você ficar. Espera no Senhor, confia em Deus, que Ele vai entrar com providência. Ele vai te dar um novo nome. Se você não está satisfeito com o teu nome, se o teu nome é feio, não se preocupa. Eu não gosto muito do meu nome, não. Uma parte que entra aqui, o meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Eu não gosto do nome Bezerra, mas graças a Deus que até o nosso nome lá no céu vai ser mudado, porque diz aqui em Apocalipse: e eu vos darei um novo nome ao que vencer. Mas se você quer um novo nome, você tem que vencer, você tem que perseverar, você tem que se entregar a Deus e deixar Ele fazer a obra. Para a quinta carta, que diz assim, a igreja de Sardes, capítulo 3, do versículo 1 e versículo 5, que nos diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, e isto diz o que tem o Espírito de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Mas no versículo 5 diz assim: ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome da livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aparência de que vive, mas está morto. Está só como impedimento, mas Deus é aquele que, se você estiver morto, Ele vai reavivar. O Espírito vai te sacudir, você vai sentir a presença de Deus. Deus vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Entrega-se tão somente a Ele. Você está morto? Não se preocupe, tem um versículo para você: ainda que alguém esteja morto, Jesus vai ressuscitar, porque é aquele que renova a pessoa, porque é aquele que restaura a pessoa. Mas aí tem mais: ao que vencer, cadê o versículo? Fugiu daqui. Ao que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Quando você tem confiança em Deus, quando você caminha na casa do Senhor, mesmo estando fraco, você sabe que Deus, Ele nunca vai riscar o seu nome do livro da vida. Deus, Ele nunca vai tirar o teu nome dali. Por isso assim diz a palavra do Senhor: eu não riscarei o seu nome. Os discípulos estavam todos abobados, porque os demônios caíam, porque os milagres aconteciam. Chegava até Jesus: Senhor, as coisas estão acontecendo. E Jesus tão somente falou: não alegrai-vos porque se sujeitam os demônios, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Fica alegre, porque o teu nome está no reino de Deus, e os anjos já te conhecem como mais um que vai morar lá em cima. Que alegria é melhor do que essa, do que morar no reino de Deus? Sexta carta, igreja de Filadélfia, versículo 7, 10 e 12 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E também no versículo 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. E ao que vencer, eu farei coluna de Deus, e dele sairá, e escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, e também do meu Deus, que também é o meu nome. Você já reparou que as cartas que foram para as igrejas era direcionada aos anjos da igreja? Cada igreja que tem o seu surgimento agora nesta época, porque igreja nenhuma salva ninguém a não ser Jesus Cristo. As cartas são direcionadas aos anjos da igreja. A Bíblia diz que os pastores zelam pela nossa alma, porque hão de dar conta no último dia. Você que fica se levantando contra o pastor da tua igreja, falando que ele é assim e assado, Deus está te vendo. Ele é o anjo do Senhor. Quem tem que dar conta dele é Deus e não você, porque Deus vai cobrar. Se levanta mesmo. Uma hora ou outra Deus vai te pegar pelo colarinho e vai te ensinar